Salve, salve, rapaziadinha. O vídeo de hoje aqui a gente vai estar trazendo uma obra nova aqui pro canal. E eu agradeço demais todo o público que tem chegando aí. Então eu peço para todo mundo se inscrever, deixar o like. E é isso, rapaziada. Vamos para a obrinha. A obra começa nos contando sobre a história de uma guerra entre demônios e humanos, onde os demônios estavam massacrando os humanos, que até questionavam se deveriam se render. Então, sem sombra de dúvida, a rainha dos demônios mais poderosa da história ganhou a dominação absoluta. Então o sacerdote diz que a profecia não mente e daqui a um tempo um herói surgirá e derrotará a rainha dos demônios. Então ele já toma logo um chute na beiça de um cara que aparentemente é o príncipe da realeza humana, mandando ele calar a boca e cair na real. Sua majestade não perguntou, ela ordena, entendeu? Diz o príncipe da realeza. Besteira, seu patricida, você traiu a própria raça. Eu treinei você como um herói em vão. Quanta tolice. Se sente tanta falta assim daquele velho, vou te mandar pra perto dele. Então o cara vai atacar o cara, até que a rainha manda ele segurar a mão dele quando ele tava prestes a matar. Então ela pergunta, você disse que ele lutará por vocês no futuro e irá derrotar esta rainha dos demônios? Até que ela diz pra ele explicar isso direito para a rainha dos demônios, o humano desprezível. Se não, então nos mostra ela e rapaziada, que pitelzinho, hein? Então ela continua dizendo que a rainha tem milhares de meios diferentes de lhe infligir um destino pior do que a morte. Então ele grita, a profecia diz que quando o herói destinado sacar a espada, o reino dos demônios chegará ao fim. A espada sagrada está cravada na pedra do salão principal. Eu nunca direi onde está, nunca trairei a raça humana. Eu... Então a espada sagrada aparece. As lendas dizem que o herói que sacar esta espada conseguirá enfrentar a rainha, se pergunta ela enquanto pega a espada. Interessante, a rainha irá esperar pela sua chegada. Até que de repente o primeiro ano do reinado da Elizabeth passa e vemos a fortaleza dela muito bem defendida, até que vamos para o segundo ano e nada do herói, o terceiro ano e nada do herói, o quarto ano e nada do herói, no quinto ano nada do herói, até que de repente o 15º ano do reinado da rainha Elizabeth e nada do herói. O povo já não quer nem mais saber de nada, já tá todo mundo misturado, é um tempo de paz. E então, por essa paz toda que tá tendo entre os demônios e os humanos, o povo começa a pedir pelo fim do herói, dizendo que eles são anti-heróis. Então a rainha Elizabeth manda ele trazer o profeta, porque ela queria saber sobre ele, por que ele não aparece. Até que aquele cara que disse sobre a profecia, simplesmente estava lá também, sendo membro do anti-herói, dizendo que não era pro herói vir, fora herói e tal. E simplesmente a rainha Elizabeth manda o poder nele, o pegando, e o manda explicar onde está o herói da profecia, por que ele não aparece. Então o cara diz que na verdade a profecia pode não vir a se tornar realidade, principalmente quando o alvo da profecia sete todas as expectativas, como vossa majestade. Então o cara vai dizer que exatamente seria uma grande ofensa, até que ele é interrompido, tomando um golpe da rainha dos demônios, mandando ele calar a boca, e ele simplesmente cala a boca. Então a rainha simplesmente joga todo mundo longe e diz, eu como rainha cheguei ao topo do mundo, agora aguardo o herói lendário para me desafiar e construir sua fama. Estudei todos os livros de magia das planícies, com muita dificuldade comecei a criar a magia do juízo final para guardar o herói. Mas nem sinal da sua presença, onde você está? Então ela vai caminhando e pega a espada e diz, bem, já que você não vem, então eu irei até você. Então ela começa a emanar muito poder em cima daquela espada, tentando tirar ela dali, e todo mundo se defende porque sem chance, porque ninguém acreditava que ela iria puxar a espada sagrada, até que ela puxa e diz, quem disse que apenas o herói consegue tirar a espada? Até que de repente ela tem uma visão e consegue achar onde o herói mora. Então ela diz, então é aí que você está se escondendo? Então ela cria magia do abismo, teletransporte forçado e simplesmente se teletransporta, deixando todo mundo para trás. E quando o cara ia tocar nela, ela desaparece. Então nos é mostrada a vila dos iniciantes e lá um cara estava simplesmente capinando o lote, dizendo o quanto é bom capinar um lote. E então nos é mostrado que esse é o herói da lenda. Então acaba voltando um pouco no tempo e diz, eu me chamo Leping. Para falar a verdade, eu era apenas um assalariado, vivendo uma vida dura e normal. Eu nem mesmo tinha tempo para ver animes e jogar.
Meu único passatempo era assistir vídeos curtos e caminho do trabalho. Então nos é mostrado que o Prota era muito viciado em fazenda e capinar e fazer comida e tudo mais e artesanato. Bom, basicamente ele queria viver assim, sem problema e sem dificuldade, até que do nada ele dentro do trem é teletransportado pro mundo. E tem dragões voando no céu e ele tá só segurando a barrinha do trem. Então ele se pergunta como eu vim parar nesse mundo. Então, me baseando nas dicas do sistema para iniciante, eu aprendi o básico para sobreviver neste lugar. Para ser sincero, eu não sei muita coisa sobre esse mundo, mas isso não importa muito. A essa altura, não era uma vida de agricultor que eu queria? Já sinto até o corpo mais leve, estou bem melhor do que estava no meu antigo trabalho. Basicamente, o nosso herói lendário aí da lenda resolveu virar um capinador, virar um fazendeiro, entenderam? Então, voltando para a obra, o sistema aparece e diz: olá, jogador, seu período de treinamento acabou. Você já tem todas as condições para deixar a vila. Por favor, comece sua aventura. Então o Prota diz: está tudo bem, não? Porque eu tenho que ir embora. Então o sistema responde: após deixar a vila, poderá encontrar vários tipos de pessoas espalhadas pelo mundo, poderá aprender várias habilidades de esgrima e magia. Você se tornará o herói lendário que matará a rainha dos demônios. Por favor, comece sua aventura. Então o Prota segue respondendo o sistema que não vai começar a aventura, já que ele tem uma vida tranquila e o sistema simplesmente buga, mandando ele começar as aventuras. Então nos é mostrado que o lugar onde ele tá tem uma barreira temporal. E graças à barreira espacial temporal, a vila dos iniciantes fica perfeitamente escondida. Dentro da barreira, os dias possuem mais de 24 horas, o que me permite fazer tudo o que eu gosto. E mostra o Prota lá capinando, pegando coelho, fazendo uma cadeira e meditando. Até aquele dia. Nesse dia, o sistema mandou uma mensagem dizendo que horror, em um mundo de espada e magia você só pensa em capinar, capinar e capinar. Está ignorando completamente meus conselhos. Que diabos de herói é esse? Você só ganhou pontos de iniciantes e ainda por cima está usando para consertar suas ferramentas. Você sequer mostra desejo de aprender habilidades de esgrimas ou magia. Todas as minhas funções de apoio à aventura não estão sendo utilizadas. Eu odeio muito você. Espero que a rainha dos demônios te mate logo. E um dia, o sistema simplesmente falhou e sumiu. Mas vocês acham que o Prota ligaram? O Prota simplesmente amou isso daí. Então é dito que o Prota acaba só ocupando o dia dele, corta madeira, faz as coisas, até que de repente um dia, simplesmente o céu ficou negro e uma tempestade começou. Até que de repente, a rainha demônio saiu de lá. Então ela diz: achei você, herói lendário. Então simplesmente o Prota corre dizendo que a chuva tá pesada e deixou o peixe secando a roupa no varal. Então a rainha do demônio fica sem entender nada, olhando o Prota correndo. Até que um cachorrinho robô fica latindo no pé do Prota e ele olha pro alto e diz: eita, o que é aquela coisa no céu? Então a rainha dos demônios diz: como ele é tapado, como ousa me chamar de coisa? Ah não, desculpa, é que eu não consegui ver direito, disse o Prota se desculpando por ela. Então ela diz: deixe-me testá-lo. Então ela joga alguma coisa na direção do Prota que acaba caindo na mão dele. E quando ele olha, é a espada do herói lendário. E então ele diz: eita, que negócio é esse que veio parar na minha mão? O que tá acontecendo aqui? Então ela diz: eu sou Elizabeth, a rainha dos demônios mais poderosa da história, e hoje lhes terminarei. Enquanto carrega um ataque, o Prota fica chorando, dizendo: rainha dos demônios, o que ela veio fazer aqui? Eu sequer pensei em sair da minha terrinha. Até que o Prota aparece latindo. E ele diz: cala a boca, cachorro, não seja idiota, pare de provocá-la. Então ela faz um ataque simplesmente devastador. E o Prota acaba se lembrando que o sistema falou antes. Até que o Prota simplesmente larga sua espada e diz: já era, não tem mais nada que eu possa fazer. Então ele acaba indo caminhando para dentro de casa, se lamentando. Estive sendo um baita noob até agora, e quando pisquei, a chefona final veio bater na minha porta. Já era, não tem escolha, além de aceitar meu destino, não é? Até que o cachorro do Prota começa a carregar uns códigos, e quando o ataque vai atingir, o Prota simplesmente abre a porta e diz: mas não tenho do que reclamar, fui feliz, não tenho arrependimento, fui muito feliz aqui. No fim, vou morrer na casinha que eu amo. Então ele fecha a porta, e a rainha fica puta, e diz: espera, por que aquele sujeito sorriu pra mim naquela hora? E ela entendeu que ele disse pra ela ir pra cima com tudo. E diz: como ousa aquele maldito arrogante, morra! Mandando um ataque. Até que o cachorro simplesmente se transforma e entra no modo de batalha, ficando muito foda e muito OP. Até que ele ataca a mulher. E o cachorro acaba defendendo o Prota do ataque. Então a rainha diz: assim como esperado, o herói lendário é um poço de arrogância. Então você estava com uma relíquia mágica senciente todo esse tempo.
mas comparada à rainha, todos são formigas. Então ela prepara um ataque magia apocalíptica e diz: perdi o interesse em testá-lo, vamos acabar logo com isso. Conjuração planetária. Então o cachorrinho do Prota simplesmente fica com os códigos vermelhos e diz: cálculo completo. Então ele prepara um ataque e ataca até que simplesmente acontece. Buraco negro quântico. O ataque da rainha é simplesmente obliterado. E ela fica se questionando: como assim? Minha magia apocalíptica foi devorada? O que aquele maldito fez dentro daquela casa? Então o Prota deitado, já chorando e triste, diz: pode vir, moça, tô pronto. Até que ela deita, olha o cachorro e o cachorro latindo muito. Ela simplesmente ri e diz: que inesperado. No fim, acho que acabei subestimando você. Então ela abre suas asas e diz: mas não fique convencido, até agora só estive usando 30% do meu poder, seu tolo maldito. Deixe-me mostrar o verdadeiro significado do terror, forma da deusa demoníaca. Então ela parte para cima do cachorro e 1 hora depois o Prota dormindo diz: ué, já morri? Então ele acorda e vê que ainda tá na casa dele. E aí ele diz que tá tão quieto lá fora e se pergunta: não me diga que a rainha dos demônios está esperando por mim, que nem uma maníaca lá fora. Então quando ele vai abrir, ele vê uma fumaça, vê a rainha do demônio toda maltrapida e o seu cachorrinho todo quebrado no chão. Então ele diz: cachorro. Então a rainha diz: perdão, mas eu obliterei completamente sua orgulhosa relíquia mágica. Então o Prota diz que tá tudo bem, quer sentar um pouco e conversar sobre isso? E ela só responde: claro, após eu assassiná-lo. Até que ela diz que é imperdoável como este sujeito ousa me fazer atingir o meu limite. Este é o fim da minha história, é o fim do que foi profetizado. Então simplesmente ela cai. E o Prota se surpreende e pega ela. E acaba que a roupa dela se desintegra completamente. O Prota fica simplesmente saindo sangue do nariz dele. Até que de repente o cenário muda e a rainha do demônio tá presa na cama dormindo até que ela acorda e acaba pensando que a rainha dos demônios sofreu uma derrota humilhante, mas ao invés de me matar, ele escolheu me aprisionar. Será que esse maldito fez isso para me mostrar o quão poderoso é para todo mundo? Então ela tenta botar magia na corrente, mas não consegue, e diz que é outra relíquia lendária que ela nunca viu. Maldição, quanto poder esse sujeito está escondendo na manga. Até que ela vê umas cartas e uns brinquedos e algumas coisas e diz que não consegue entender nada dessas coisas. E vê que o herói lendário é mais maquiavélico do que ela imaginava e acabou subestimando ele. Até que ele entra e pergunta se ela acordou. E ela só responde: se vai me matar, não espere que eu implore pela minha vida. E ele diz: será que podemos conversar? A propósito, sobre as algemas eu só usei como precaução, é que sabe, você estava assustadora antes. Ah, não é isso, formidável é a palavra certa. Acho que tudo isso é um grande mal entendido, deixa eu tirar essas algemas de você, assim vamos poder conversar melhor, diz o Prota. Mas aí é nos mostrado que na visão da Elizabeth ele disse outra coisa. E aparece o Prota dizendo que foi mal, que ela entendeu errado. E aparece ele dizendo: foi mal aí, tu entendeu errado, peixe pequeno. Achou que era formidável o suficiente para derrotar o heróizão aqui, achou errado. Agora, se desejar continuar vivendo, é melhor cumprir todos os meus desejos. Então a rainha ficou olhando dizendo: como ousa ameaçar a rainha dos demônios? Então o Prota destranca ela e ela olha pro Prota e diz: a situação atual mostra-se bastante desfavorável para mim. Até seres poderosos como eu sabem a hora de se render. Então, irei aguardar por hora, mas me certificarei de acabar com a sua arrogância depois. Então o Prota, se tremendo todo, cheio de medo dela, diz que acha melhor ela descansar. Então aparece o Prota dizendo que não matou a rainha demônio enquanto ela dormia, porque na maioria dos jogos, os chefões principais sempre teriam uma skill de ressurreição, e por isso era melhor deixar quieto e tentar resolver tudo na conversa, com poucas lutas. Então ela vê ele gritando e rindo e diz que ele tá caçoando dela, até que ele pega o cachorro e diz: caramba, o Inkai virou uma pilha de lixo. E se vocês quiserem ver mais, deixem muito like aí no vídeo, porque infelizmente chegou o final. Mas se vocês quiserem mais dessa obra, quiserem ver a continuação, deixem nos comentários, deixem muito like no vídeo, que já já eu venho trazer episódios novos e com certeza bem mais longo, beleza? Tamo junto, rapaziada, e até a próxima.